Bom, pessoal, vamos lá para a última palestra. Agradeço todo mundo ter ficado, bastante gente ter ficado, e talvez mostrar que tratamento de lesões meniscais tem muitas particularidades, não é uma coisa simples como muita gente pode pensar. Sabemos que a lesão meniscal é a lesão mais frequente na articulação do joelho, né? Está para 61 habitantes para cada 100 mil habitantes, é a frequência dada na literatura. É mais frequente em homens do que em mulheres, 2,1 para 1. O pico das lesões meniscais nos homens acontece entre 31 e 40 anos e nas mulheres entre 12 e 20 anos. Nos Estados Unidos tem média de 850 mil cirurgias anuais desse tipo de procedimento. O avanço nos estudos das lesões meniscais cresceram muito, né, nos últimos 20 anos, principalmente porque na década de 70 e 80 se extirpava todo o menisco. Uma vez que sabe-se que ele tem principalmente 5 funções principais, dentre delas, principalmente, a gente pode salientar a distribuição de carga, a gente pode notar aqui a distribuição de forças no platô com o menisco íntegro e após a excisão dos meniscos, como a força de compressão ela se concentra numa pequena área e, evidentemente, a cartilagem vai sofrer com isso, porque o estresse articular é muito maior. E também na estabilidade articular do joelho, ele ajuda os ligamentos na estabilidade. A gente pode ver aqui um gráfico mostrando a translação anterior da tíbia no ângulo de 30 graus, e aqui mostrando a translação com LCA e os meniscos íntegros, aqui com LCA íntegro mais o menisco extirpado, o menisco medial extirpado, aqui com o LCA rompido mais o menisco íntegro, e aqui com o LCA e o menisco rompido, mostrando que a translação é maior. Então, na verdade, os meniscos eles fazem o papel como se fosse de um freio de um caminhão parado na descida e um tijolo embaixo. Ele evita que a tíbia se desloque anteriormente pelo calço do corno posterior do menisco. Então, ele ajuda na estabilidade articular do joelho, não é só em absorção de impacto. As reabilitações, a fisioterapia especializada nas lesões meniscais, geralmente são para a menissectomia parcial, né, as suturas meniscais, o transplante meniscal, que não é uma realidade ainda no Brasil, e a lesão meniscal degenerativa. Como o nosso tema é especificamente para lesões do esporte, nós vamos ficar atentos a dois tipos de lesões, a menissectomia parcial e a sutura meniscal. O primeiro protocolo básico que eu vou mostrar é o que até o estagiário faz do quarto ano, que é uma menissectomia parcial de um menisco medial íntegro, por exemplo, uma lesão isolada num paciente jovem e atleta, não tem lesão condral, não tem lesão ligamentar, e o paciente está com a cartilagem articular íntegra e é atleta. Então, vamos ver primeiro o perfil desse tipo de abordagem que o nosso centro faz, para depois mostrar particularidades de outros tipos de lesões. Então, a gente divide mais ou menos em 3 níveis, né? Fase inicial até a fase final, que pode variar de entre 1 a 45 dias. Então, a fase inicial, de 1 a 10 dias pós-op, a gente começa com uma drenagem de edema, a gente faz a técnica do burst, um eletrodo no vasto medial, outro no nervo femoral. Então, o paciente não faz contração nenhuma, a gente faz o bombeamento da drenagem do derrame articular, junto com elevação do membro e crioterapia com compressão. A gente usa o linfapress também para drenar edema de partes moles e também ajudar na drenagem do derrame intraarticular do joelho, posição sempre na posição ortostática. A gente já começa bastante terapia manual com a mobilização da patela lateromedial, nesse caso, nos primeiros 10 dias, e superior e inferior. Eu gosto de entrar bastante, a gente entra bastante para ganho de flexão do joelho nesse ponto, liberar os portais artroscópicos, porque como ele fura a gordura de Hoffa, cria uma fibrose naquele local, e o paciente pode ter uma rofite, pode ter uma dor anterior no joelho e alterar até a mobilidade da patela. Então, a gente evidentemente faz um movimento não de abrir o ponto, senão você vai abrir o ponto do artroscópio, você faz esses movimentos transversais para você liberar o tecido na entrada dos portais artroscópicos, porque tem muita sensibilidade do paciente nesse nível. E também, aonde que se flete o joelho até onde ele consegue fletir, e você faz a mobilidade da patela nesse nível, a gente entra bastante com esse tipo de técnica. Aí as técnicas de release miofacial de quadríceps, chega até o nível do paciente que ele consegue atingir a flexão confortável, e você faz o release do reto femoral nessa amplitude específica, principalmente para você não só forçar o joelho para o ganho de flexão. A mesma coisa para o ganho de extensão, a gente faz o paciente ficar com o joelho fora da maca, faz a extensão do joelho com uma mão, e com a outra você faz o release da região da musculatura posterior dos isquiotibiais do paciente para o ganho da extensão do joelho, nesses primeiros 10 dias. Aí a gente entra com a eletroestimulação muscular, que já foi bastante abordado aqui pelo Fred e pelos meus outros colegas, a gente já usa o SLR ativo, com peso, junto com a eletroestimulação, fazendo o exercício nessa fase inicial. A gente entra com os isométricos,
né? Adutores, abdutores, posso fazer o SLR em pé também com elástico, né? Já começo a trabalhar os extensores também com ponte na bola. Aqui, aí depois a gente começa ganhando ganho de flexão gradativamente, com o conforto do paciente. Entra bastante com técnicas de alongamento dos isquiotibiais e alongamento do trátulo e tibial, nos primeiros 10 dias, onde que a gente foca bastante isso, principalmente o ganho de ADM sem dor, sem alterar nenhum tipo de entre aspas, a gente fazia tigrada, né, de querer acelerar muito o caso. Aí o treino de marcha com o paciente com peso, fazendo dissociação de cintura. A gente faz também deslocamento lateral, realizando aí o trabalho dos abdutores, nesses primeiros 10 dias. E a gente entra já com um trabalho totalmente em cadeia aberta dos adutores e abdutores e fortalecendo o lado contralateral da lesão em atletas, né? A gente trabalha bastante isso e já trabalha os membros superiores. Como a gente faz uma planilha, uma periodização na semana, então a gente divide o treino dele em 2 períodos e a gente divide partes de membros superiores da musculação, parte de cima, parte dos membros inferiores contralateral, e a gente divide na semana os grupos musculares para ele poder fazer em 2 períodos. Então, como ele perde condicionamento, a parte do joelho contralateral e a parte de membros superiores na musculação é muito importante para esse tipo de atleta. Se o paciente atingiu 100 graus de flexão no joelho nos primeiros 10 dias, aí você coloca ele na bicicleta, que é a amplitude mínima para você atingir, para você poder fazer a volta na bicicleta. Aí a segunda fase desse protocolo de minisectomia, a gente começa com marcha rápida do paciente. Então, eu espero só um pouquinho para dar a corrida, eu não dou tão precoce assim nessa fase inicial. Aí depois a gente já entra com o trabalho na hidro, fazendo trabalho de bike ou fazendo trabalho já de SLR nessa fase dos 10 a 21 dias, né? Um trabalhinho sempre estabilizando o core. Aí outros exemplos de trabalho que a gente começa a entrar na água, com propriocepção, principalmente depois da retirada dos pontos. Aí a gente entra com o treino de corrida na água tracionada. Você vê o Rodrigo ali do lado do paciente. Entram com técnicas de aeróbio sem impacto, como o transport. A gente entra com a mesa extensora, eu trabalho o isométrico a 0 graus, se o paciente não tem alteração nenhuma na femoropatelar, os ângulos seguros que eu trabalho para prevenção de lesões é isométrico a 0 ou o isométrico a 90 e 60 graus, aqui nesse caso utilizando a eletroestimulação muscular. Nós sabemos que de 20 a 0 graus, na ausência de instabilidade, a patela ela não se conecta com a tróclea, então não há problema especificamente de lesão. O ângulo que eu evito é de 60 a 20 graus, que é o ângulo que a área de compressão vai diminuindo gradativamente. Aí o trabalho de leg press em ângulo de 0 a 60 graus e o trabalho dos isquiotibiais, no caso eu gosto de utilizar o trabalho unilateral da perna lesada em relação à contralateral, 3 séries para a perna lesada e 1 série para a perna contralateral no final, para a gente diminuir o déficit. Nessa fase de 10 a 20 dias, a gente entra bem consolidado com o programa CORE na fase de 2 períodos por dia, então a gente anda bastante com ponte lateral, com ponte frontal e outras técnicas que a gente utiliza para o treinamento CORE com slide, por exemplo. Perdão, não mostrou aqui. Deixa eu ver se eu volto um. Ok. O paciente sempre sugando o abdômen, mantendo estabilizada a pelve. Outra modalidade de core training que a gente usa. E as modalidades que a gente usa com medicine ball também. Enfim. Treinamento sensório e motor, entra nessa fase, como a gente viu, unipodal, com técnicas instáveis. A gente entra com plataforma vibratória, também do aspecto proprioceptivo e também para recrutar alguma porcentagem a mais de fibras, já que a vibração na região distal de um membro, ela causa uma ativação das fibras intrafusais, então é como se você estivesse fazendo uma eletroestimulação natural. E o trabalho específico de futebol, que nós já estamos bem acostumados a ver, nessa fase usa um colchão bem grosso que a gente tem para poder diminuir o impacto do paciente nessa fase. E na fase final de 20 a 41 dias, se ele atingiu esses objetivos, sem claudicação, sem derrame articular, ADM completa, boa evolução da massa muscular e ele se apresenta assintomático, a gente começa com a corrida, né, observando se ele está com claudicação, como que está o mecanismo de corrida dele. A gente entra com os treinos de agilidade que vão progredindo gradativamente. A gente pode observar nessa fase final.
aqui outras técnicas que a gente utiliza com... Perdão. Vamos ver se vai rodar. Peraí que deu um tilt aqui. Aí estou mostrando a fase, eu não sei se o vídeo vai travar, mas a gente começa a mostrar nessa fase. Deixa eu ver se vai... Perfeito. Bom, fazendo um treinamento de agilidade em campo com ele, aí outros tipos de treinamento que a gente faz com o paciente, já nessa fase final para a liberação para o esporte numa meniscectomia simples. Aí depois a gente entra com treinamento isocinético. Eu entro inicialmente, para não agredir a femoropatelar do paciente, uma velocidade de 240 graus por segundo, que tem uma resistência bem leve. A gente entra com 10 séries de 15 repetições, com intervalo de 90 segundos. Depois vai evoluindo para a velocidade de 180 graus por segundo, também fazendo 10 séries de 10 repetições, com intervalo de 1 minuto e meio. Bom, se o paciente apresentou, então, daí a avaliação funcional completa, se ele atingiu todos os critérios, né, questionário de Lisholm acima de 95 pontos, o isocinético de flexores e dores menor que 10% de diferença, o HOP teste triplo cruzado maior que 90%, a ADM, gonômetro ADM completa, indolor e simétrica, perimetria menor de 1 centímetro de hipotrofia, e a EVA, pontuação 0 em testes físicos e clínicos, ele é liberado para o esporte. Aí eu queria dizer uma coisa, atenção a uma das maiores armadilhas que tem no dia a dia clínico, que é atenção ao menisco lateral. Se esse paciente chegar para você com uma lesão de menisco lateral, você tem que avaliar muito bem que tipo de lesão é essa, se há comprometimento da cartilagem articular. Porque, biomecanicamente, a gente observa o compartimento medial do joelho, a gente observa que é a superfície convexa do fêmur em relação à superfície côncava do platô tibial. Então, a gente observa que a área de contato ela é maior e as forças de compressão se distribuem para uma maior área, o estresse é menor. Quando você tem uma lesão do menisco lateral, a gente observa que o côndilo femoral é convexo e o platô tibial é ligeiramente convexo também. Então, como as formas deles são parecidas, a área de contato ela fica menor. E aí as forças de estresse elas vão ficar maior, porque é uma menor área de contato e automaticamente é um tempo... As forças de cisalhamento acontecem de uma maior forma. Então, você pode agredir cartilagem nesse paciente. E se ele vier com lesão condral associada, aí você tem um problema. Então, se você tratar isso como uma lesão de menisco simples, que todo mundo fala, ele volta em 20 dias, 30 dias, tem pacientes que nunca mais voltam ao esporte. Aqui está um exemplo claro disso. Esse estudo fez um estudo de um elemento finito a respeito das diferenças entre, porque a meniscectomia lateral é mais perigosa do que a meniscectomia medial. Ele mostra que após meniscectomia, as forças no compartimento de cisalhamento e estresse de contato no compartimento lateral são 288% e 323% maiores comparado com o compartimento medial. Esse estudo já em 1979, que fazia as meniscectomias totais, mostrava que tinha 46% de maus resultados após meniscectomias do compartimento lateral. Era muito mais grave do que o do menisco medial. E esse estudo clínico feito em atletas observou o seguinte, 41 atletas que foram idade média de 26 anos, somente do menisco lateral. Quem tinha lesão isolada e lesões no formato longitudinal, tiveram 100% de bons resultados e voltaram numa média de 41 dias. Não é em 15, 20 dias, como a gente já até reabilitou pacientes em 15 dias de menisco medial isolado. Quem teve lesões complexas em zona interna, lesões muito grandes, só tiveram 79% de bons resultados e voltaram depois de 2 meses. E quem teve lesão condral de cartilagem associada do côndilo femoral lateral ou lesões em espelho, só 64% voltaram ao esporte. E em 78 dias. Então, você pega um atleta profissional empresário, o empresário que não entende nada, chega para você com um prazo de time, falando que, em 15, 20 dias você acha que ele já está fazendo tudo? É uma lesão de menisco. E, às vezes, até o médico, se não tiver muito conhecimento de biomecânica, pode colocar um prazo que não existe e que você não vai conseguir cumprir.
Então, tomar muito cuidado. E qual é a regra de ouro que eu vejo quando eu trato lesões de menisco lateral e se tiver lesões de cartilagem associada? Maneira nas primeiras 4 semanas. Tenta segurar qualquer tipo de estresse de clube, estresse de empresário que você possa ter. Você tem que dar oportunidade para proteger a cartilagem dele. Então, você tira o pé, evita a cadeia cinética fechada, evita a corrida e evita a pliometria. A gente dá muita influência e o tempo de muleta, às vezes, fica de 10 a 12 dias de muleta a gente desce, para não deixar gerar derrame de repetição, para o derrame articular ir embora mais rápido. E aí a gente faz eletroestimulação muscular, ganho de ADM, exercício de cadeia cinética aberta, core training, ou seja, toda a técnica que a gente utilizou na fase inicial, que a gente mostrou, a gente faz. Então, só uns guidelines. Corrida, somente após 4 semanas, se ele tiver com o joelho seco, tiver sem dor, aí eu começo um trabalho leve de corrida com o paciente. Cadeia cinética fechada, eu espero 4 semanas para entrar com ele, porque eu sei que o tempo de alta desses atletas é de 2 a 3 meses, não é de 30 dias como uma meniscectomia comum. Por quê? Porque eu não quero jogar carga compressiva no menisco lateral. Treino de agilidade somente após 6 semanas, por volta de 45 dias. Esse é um atleta com lesão de menisco lateral e com lesão condral, que a gente começou esse trabalho com 45 dias. Foi muito difícil segurar a pressão de empresários, como a gente comentou. E o retorno ao esporte, ele se dá de 2 a 3 meses. Então, fica bem claro aqui que, se tiver lesão meniscal em compartimentos diferentes, você tem que tomar cuidado, porque elas se diferenciam do ponto de vista biomecânico. E as suturas meniscais, né? A gente sabe que a sutura ela vai ocorrer de acordo com o tipo de lesão, a localização dessa lesão, o tamanho da lesão e se houve procedimentos concomitantemente cirúrgicos a ele. A melhor indicação para cirurgia, observa-se os estudos, e até com o médico renomado Don Johnson, é o paciente jovem, cooperativo, uma lesão longitudinal e periférica, porque a gente sabe, e de até 2 centímetros, que a gente sabe que a borda periférica do menisco, ela pode ser reparável porque tem vascularização. A borda interna do menisco, ela não tem vascularização, então fica muito difícil a reparação do menisco e a regeneração desse tecido. Então, as suturas meniscais acontecem quando o paciente tem esse tipo de perfil. Tem que tomar cuidado, as técnicas que são utilizadas são all inside, inside out ou out inside in, e algumas técnicas do menisco lateral tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente pode aparecer com parestesia na perna, e você tem que avaliar isso, porque algumas técnicas para reparo, por exemplo, no menisco lateral, fica bem perto da origem dos nervos fibulares, e você pode ter algum tipo de neuropraxia que pode ter ocorrido, e você tem que identificar isso de acordo com o tipo de técnica, e evidentemente vai ser um grande atraso na reabilitação. Na sutura meniscal, é quase o mesmo tempo do que uma reconstrução do LCA, né? Você usa brace travado em extensão por 6 semanas e você tira o brace para fazer CPM, para fazer técnicas de ganho de ADM passiva. Então, ou usa brace articulado, como é fácil nos Estados Unidos, o Flávio falou, mas aqui a gente usa o mais acessível disso. Por que o brace é travado em extensão, principalmente o paciente não subir escada, mesmo com muleta? Porque a gente sabe que com o paciente em extensão completa do joelho, as forças em cima do menisco ficam em 50%. Quando ele flete o joelho, a força em cima do menisco, a carga, é de 85%. Então, o raciocínio é você evitar a flexão do joelho em marcha, para você evitar as compressões maiores e abrir a sutura que é feita na cirurgia. Então, daí você faz técnicas de mobilizações passivas, né, comuns a todos nós que realizamos. A gente faz técnica de mobilizações passivas na água, nessa fase, e limitar o ganho de flexão. Tomar cuidado entre a 4ª e a 6ª semana, fazer o ganho de flexão menor do que 90 graus. Você não pode ir forte numa sutura meniscal, que você pode abrir a sutura realizada pelo cirurgião. Tem que esperar por causa desse tipo de conceito que a gente está conversando. Toma cuidado com o alongamento de reto femoral e de ilipsoas, para você não fletir demais o joelho. Isso aqui tem que tomar cuidado, porque você tem que respeitar a angulação, que tem que ser respeitada menor do que 90 graus, de 4 a 6 semanas. Então, paciente, geralmente, quando você espera uma ADM completa indolor, geralmente ela acontece entre 8 a 12 semanas numa sutura meniscal. É o tempo que você tem que tentar atingir e esperar com que ela atinja a ADM completa que você queira. Aí, no caso de descarga de pesos, né, as lesões periféricas, que são mais fáceis de serem paradas por causa do suporte sanguíneo, por causa da vascularização, de 2 a 4 semanas de muleta e carga total de 4 a 6 semanas. Nas lesões complexas, que foram mais na região interna,
né, que é a região de branca e vermelha, tem que se esperar um pouco mais, entre 3 a 4 semanas, carga de 25% a 50%, e de 5 a 6 semanas, 50% a 75%, e carga total somente após 7 a 8 semanas. Então, o que a gente faz nessa fase? A gente usa e abusa principalmente, a gente sabe que o quadríceps vai ter uma grande hipotrofia, então a gente usa muito da eletroestimulação muscular, utilizando somente contrações isométricas como essa, ou a gente usa o SLR, como eu já mostrei, realizando a eletroestimulação muscular, e a gente usa em cadeia cinética aberta também utilizando a eletroestimulação muscular, porque como a gente sabe que a carga vai ser privada por muito tempo, a hipotrofia vai ser muito grande, então a gente usa muito a ajuda da eletroestimulação muscular. A propriocepção a gente entra como tem carga e sem muleta, e pode ter desequilíbrio, a gente entra a partir da 6ª semana. Exercícios dos isquiotibiais também tem que tomar cuidado. Tem que se esperar 6 semanas nas lesões periféricas e 8 semanas nas lesões complexas para fazer o fortalecimento dos isquiotibiais. Por quê? Porque no caso de suturas do menisco medial, principalmente no corno posterior, que é o mais comum as lesões, a gente sabe que o semimembranoso ele tem as inserções no menisco medial. Uma das inserções nos feixes é no menisco medial. Então, se você traciona o semimembranoso, você pode abrir uma sutura radial. E no caso do compartimento lateral, você tem o tendão do poplíteo, que também, na extensão completa do joelho, como ele destrava o joelho para fazer isso, ele é um sinergista na flexão, você pode causar também deslocamento da sutura se você fazer o fortalecimento de posteriores de coxa, e o poplíteo vai ter uma pequena atuação nisso. Então, para segurança, você evita o fortalecimento dos isquiotibiais nessa fase de proteção. A extensora, a gente entra geralmente com um mês entre 90 a 60 graus, né, o ângulo de proteção que a gente gosta e que está demonstrado que é uma boa técnica para femoropatelar e também para ligamentos. No caso do leg press, que é uma cadeia fechada, então angulação de 0 a 60 graus, 6 semanas iniciando nas periféricas e 9 a 12 semanas iniciando na complexa. O raciocínio das cadeias cinéticas fechadas é porque, como você vai gerar uma força de compressão, o fêmur ele vai fazer o rolamento em determinados graus, chegando após os 60 graus, na região do corno posterior do menisco medial ou lateral, que é onde que grande parte das suturas são feitas. Então, se você tiver compressão e cisalhamento ali em cadeia fechada, você pode também abrir a sutura. Então, tem que tomar cuidado, e por isso que se há tempo para você aguardar o tempo adequado para se fazer exercício de cadeia cinética fechada. Então, você pode, no caso de trabalhos de hidro, né, deep running em suturas meniscais a partir de 2 semanas, com o joelho em extensão, por exemplo, né, não fazendo flexão do joelho. Aí, técnicas de deep running intensa com colete e a corrida tracionada a gente faz a partir da 8ª semana, porque ele está tocando o pé no chão, mas está sendo ajudado pelo colete. Bike de 7 a 8 semanas, porque como precisa ter 100 graus especificamente para você fazer a flexão, e bike é cadeia cinética fechada, a gente usa com muito pouca carga e geralmente o paciente consegue fazer entre 7 a 8 semanas. A corrida, você aguarda 4 meses para fazer a corrida, por causa do impacto, evidentemente para não abrir a sutura. E treino de agilidade de 5 a 6 meses. E o critério de alta é o mesmo critério que a gente usa para lesões ligamentares e para lesões meniscais, lembrando que o tempo de alta pode variar de 6 a 9 meses. Uma coisa interessante e importante é que, se tiverem procedimentos concomitantes, que é muito comum, porque mais de 50% das lesões de cruzado anterior apresentam lesões meniscais, e se no caso a decisão do cirurgião foi realizar a sutura, a reabilitação ela vai a mesma coisa que a reabilitação do cruzado anterior, principalmente se for feita com os flexores. Porque os flexores, a gente também evita de 4 a 6 semanas o fortalecimento dos isquiotibiais, porque é muito comum o paciente abrir a musculatura dos flexores, ele tem uma distensão, você fazendo fortalecimento posterior de coxa dos flexores, porque como foi tirado o semitendinoso e o grácilis, os outros músculos, o bíceps femoral e o semimembranoso, ficam sobrecarregados, e geralmente o paciente ele tem uma equimose como se fosse uma lesão muscular. Então, geralmente se espera 4 a 6 semanas para fazer o fortalecimento dos isquiotibiais com os tendões flexores. Então, isso é uma coisa boa. O paciente ele fez reconstrução do LCA junto com sutura meniscal, não vai ter grandes alterações para você fazer no protocolo, porque como o tempo de alta é de 6 meses e o do sutura meniscal também é 6 meses, a evolução ela é quase a mesma. Então, o que a gente observa como conclusão, né? A reabilitação das lesões meniscais tem muitas variáveis. Para transplante meniscal também, para lesões meniscais degenerativas, por exemplo, em esportistas de 50 anos, que a gente pega, é tratamento conservador, você tem que tirar a cadeia cinética fechada. E se ele vai para a cirurgia, principalmente em mulheres que têm osteopenia, a gente tem observado muito fratura por insuficiência, porque estão sendo tratadas lesões como se fosse uma lesão de menisco medial simples.
Então, cada lesão meniscal tem uma particularidade e nós, fisioterapeutas, somos responsáveis por isso e pelo sucesso, evidentemente, que o paciente vai ter com a sua recuperação, né? E depende de tudo isso, tipo da lesão, localização da lesão, perfil do paciente e lesões associadas. É essa a mensagem que eu queria deixar a respeito das lesões meniscais. Obrigado, pessoal.